Disseram que eu estou demandado, por isso minha vida não vai para frente. Como eu faço para me livrar dessa demanda? E agora, como eu me livro desse grande problema e dessas pessoas que me perseguem? O que eu devo fazer para não ser demandado novamente? Meu nome é Beto Ângeli, sacerdote umbandista do Núcleo Umbandista de Magia Jardim do Céu, e nós estamos juntos no Umbanda Só Umbanda. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso vídeo no Umbanda Só Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que acontece muito na nossa religião. Pessoas nos procuram o tempo todo dizendo que foram em algum lugar e que disseram que aquela pessoa está demandada. Bom, por conta disso, eu vou fazer esse vídeo aqui falando algumas coisas, alguns aspectos com relação a isso e ensinando você a se defender, a cortar esse tipo de demanda que mandam para você. Primeira coisa que nós temos que pensar é assim: Deus não dá asa à cobra. Já ouviu esse ditado, não viu? Pois é. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus dá o dom para quem pode te ajudar. Deus te envia o mensageiro com uma mensagem. Ele não só te envia o mensageiro e fala, vai lá e fala que você tem uma mensagem, e não fala qual é a mensagem. Então é assim, quando você vai em algum lugar e a pessoa chega para você e fala, olha, você está demandado? Muito bem, obrigado. Então, por favor, corte a demanda. Porque quem pode ver, também pode cortar. Esse é o primeiro ponto. Você vai num terreiro, se um guia espiritual fala para você que você está demandado e não corta essa demanda, que guia espiritual ele é? Não é verdade? Se você vai num lugar e um sacerdote, um pai de santo, ou um médium, ou uma pessoa qualquer te diz que você está demandado, que pessoa é essa que pode ver e não pode cortar? Então, esse é o primeiro ponto que temos que analisar. Se você viu que eu estou demandado, corte. Normalmente, o que acontece? As pessoas dizem que você está demandado e depois vem aquele discurso. Ah, eu tenho que pagar tanto agora para você desfazer, né? Eu acredito que muitas das pessoas que estão vendo esses vídeos já passaram por isso, já ouviram falar de alguém que passou. Isso não é uma coisa incomum, isso acontece e com uma certa frequência. É certo? É errado? Ao meu ver, é errado. Mas quem sou eu para julgar? Não é verdade? Quem tem que julgar é você na sua situação. É o seu bom senso que tem que dizer se você deve ou não pagar. Mas como eu vou me livrar? Se eu não vou pagar para me livrar disso, como eu vou fazer para me livrar? A primeira coisa que você tem que pensar é por que alguém te demandaria. Você é tão importante assim que as pessoas gastariam dinheiro só para te fazer o mal? Pensa bem. Para demandar alguém você precisa de, no mínimo, elementos. Você precisa fazer algumas coisas que não vêm ao caso aqui, mas você vai ter que gastar, você vai ter que investir para isso. Você vai ter que, normalmente, se você não é um cara que sabe fazer o negócio, você vai ter que pagar para alguém fazer para você, porque coisa ruim ninguém faz de graça. Não é? Então, eu te pergunto, quem gastaria dinheiro para fazer alguma coisa para você? Você deve ser muito importante mesmo na vida dessas pessoas, né? Mas tudo bem. Então, o que nós vamos fazer? Estou demandado. E agora? A primeira coisa que você deve fazer é colocar o seu joelho em terra, fazer uma oração a Deus e pedir perdão pelas suas falhas, pelas suas faltas cometidas. Porque pedindo perdão, você deixa de ser merecedor daquela demanda. Você deixa de ser uma pessoa que merece sofrer aquilo. Então, boa parte do que for em excesso já vai ser cortado pela espiritualidade. Depois disso, você vai firmar o seu anjo de guarda, acendendo uma vela para ele, pedindo para que ele te envolva e te proteja. Isso é algo que é primordial para a sua defesa, porque o seu anjo de guarda, ele jamais vai deixar se aproximar de você algo ruim sem que você seja merecedor. A partir do momento que você já pediu perdão e está clamando a ele, ele vai te ajudar a cortar a maioria das coisas. Depois, o que você vai fazer? Se você é um médium ativo de alguma casa, você vai conversar com o seu dirigente. Se você frequenta uma casa como assistente, você vai conversar com o dirigente da casa. Mas caso você tenha uma certa autonomia, você vai firmar as suas forças de esquerda e pedir para eles para que atuem em seu benefício.
cortando aquela demanda que existe contra você. Firmar as forças de esquerda, nós vamos fazer um outro vídeo sobre isso para você entender como se faz. Então, você vai firmar suas forças de esquerda para se proteger, para pedir que seja cortado. É claro que só isso pode resolver? Sim, só isso pode resolver e na maioria das vezes só isso resolve. Porém, se mesmo assim você acredita que as coisas não foram resolvidas, então você deve procurar um terreiro e deve conversar com o guia-chefe da casa ou com um guia de sua confiança, um médium de sua confiança, manifestando um guia de sua confiança, e deve falar para ele abertamente o que te disseram e pedir que ele olhe para você, que ele veja se tem alguma coisa ao alcance dele, e se tiver, por favor, ele corte. E ele tem que cortar. Se tiver, não é que ele pode cortar. Se tiver, ele tem que cortar. Porque a obrigação da espiritualidade que está ali para trabalhar é cuidar do bem-estar das pessoas que os procuram, porque é isso que eles se proporam. Então ele tem que cortar e não há custos para cortar. Tá, vamos supor que essa demanda foi muito bem feita, com muitos elementos, e talvez você precise de alguns elementos para poder cortar. Quando eu falo elementos, meus irmãos, eu estou falando de vela, estou falando de charuto, manafo, sei lá. Eu não sei o que colocar na sua demanda, mas o guia vai saber. E se for preciso, ele vai pedir para você levar esses elementos. E esse é o custo que você vai ter, os elementos. Agora, o trabalho tem que ser caritativo. Afinal, é para isso que o sacerdote de Umbanda se propõe, é para isso que os guias de Umbanda se propõem. E como se defender para que essas demandas não peguem você? Primeira coisa, você tem que andar na linha. Se você não fizer o mal a ninguém, ninguém fará o mal a você. Segunda coisa, você tem que manter o seu anjo de guarda sempre firmado. Você pode firmar com uma vela de 7 dias e todos os dias fazer uma oração para ele, ou você pode firmar todos os dias com velas palitos. Para quê? Para que essa energia dele esteja sempre te envolvendo, esteja sempre próxima a você. E assim, essas demandas, essas energias que mandam para você, não chegam. Terceira coisa, manter sempre em dia suas obrigações religiosas. Se você é um médium ativo de alguma casa, você deve perguntar para o sacerdote quais são suas obrigações religiosas, as oferendas que você deve fazer ou banhos que deve tomar. Banhos de defesa também auxiliam nesse momento. E por fim, você deve também acreditar sempre na lei do retorno e na lei do merecimento. Se você não merece aquilo, por que você está recebendo aquilo? É por isso que lá no começo nós pedimos perdão, porque talvez você mereça de alguma forma. Mas se você realmente acredita que não merece, então você não tem por que acreditar que está demandado. Então vá até um terreiro de sua confiança, com um médium de sua confiança, converse com o guia e veja o que ele vai lhe dizer. Porque a pior demanda é aquela que você acredita que existe. Ela pode nem existir, porque ninguém se importou em gastar dinheiro demandando você. Mas você acredita tanto que existe que a sua vida não vai mais para frente. Então, essas são as maneiras de tirar e de se prevenir contra demandas. Em breve, nós faremos outros vídeos a respeito do assunto. Axé.